Imagina só, decisões que valem milhões e milhões. E tudo que se tem na mão é um punhado de dados. Como é que se transforma essa incerteza, essa escassez, em algo mais seguro? A chave para isso está na geoestatística. E é exatamente isso que a gente vai desvendar agora. Então, vamos direto ao ponto. Pensa numa situação de altíssimo risco, algo bem comum, sabe, na mineração, na agronomia ou até em estudos ambientais. São decisões que podem custar uma fortuna e que dependem de pouquíssima informação. As perguntas são sempre as mesmas. Quanto tem e onde é que está? E acertar a resposta para elas é o que define se um projeto vai dar certo ou se vai ser um desastre. Antigamente, a solução para isso era basicamente um chute sofisticado. O pessoal desenhava uns quadrados no computador para tentar delimitar as áreas de influência. Mas, no fim do dia, muita coisa dependia do feeling, sabe? Da intuição do geólogo. Isso, claro, abria uma brecha gigantesca para o erro. O problema é bem claro, né? A gente tem um número limitado de amostras, finito. A gente não tem dados de todo lugar. E aí fica a questão, o que tem nos espaços vazios? O que tem no meio dessas amostras? Adivinhar é um risco enorme. E sair coletando amostra em cada centímetro quadrado? Impossível. Seria caro demais. Levaria uma eternidade. A solução para esse dilema está numa regra meio oculta, que na verdade governa quase tudo na natureza. E é aqui que a gente tem uma virada de chave. É o momento em que se abandona a geometria simplista e se mergulha de cabeça na estatística espacial. É sobre entender um padrão fundamental. E para entender essa regra, olha só essa comparação. Pensa numa roleta de cassino. Cada giro é um evento completamente independente do anterior, certo? O que aconteceu antes não te diz absolutamente nada sobre o que vai acontecer depois. Agora, na natureza, é o exato oposto. Os eventos são dependentes. Uma amostra que a gente coleta aqui diz muita coisa sobre o que está logo do lado. A localização é tudo. Essa ideia é tão fundamental que tem até nome. É a primeira lei da geografia de Tobler. Tudo está relacionado a tudo, mas coisas próximas estão mais relacionadas do que coisas distantes. Parece óbvio, né? Mas é uma ideia super poderosa. É ela que dá a base para a gente poder usar o que a gente conhece para estimar o que a gente não conhece. E é isso que é a geoestatística. É um ramo da estatística que leva essa regra de ouro a sério. Em vez de olhar para as nossas amostras como uma lista de números soltos, aleatórios, a gente passa a tratar as coordenadas, o x, y, z, de cada uma como a informação mais preciosa de todas. Ok, mas como isso funciona na prática? Existe um fluxo de trabalho, um passo a passo. Primeiro, a gente precisa analisar essa estrutura espacial. Basicamente, entender como os dados se relacionam no espaço. Segundo, a gente cria um modelo matemático para descrever essa relação. Terceiro, com o modelo pronto, a gente usa ele para estimar os valores nos locais onde não temos amostras. E por último, isso é fundamental, a gente quantifica o erro, ou seja, gera um mapa da nossa incerteza. Para começar, nesse primeiro passo, a gente precisa de uma ferramenta de diagnóstico bem específica, o semivariograma. Dá para pensar nele como um decodificador do DNA espacial dos dados. É com ele que a gente vai conseguir colocar em números aquela ideia do Tobler, sobre coisas próximas serem mais parecidas. Quando a gente olha para esse gráfico, a primeira coisa que chama a atenção é que ele não começa no zero. Ele dá um pulo logo no início. Esse pulo é o que a gente chama de efeito pepita. O que ele representa? Bom, pode ser um erro na medição ou uma variação que acontece numa escala tão pequena, mas tão pequena que a nossa amostragem não consegue capturar. É tipo um ruído de fundo do fenômeno. Seguindo no gráfico, a curva vai subindo, até que ela começa a se estabilizar. A distância em que isso acontece é o que a gente chama de alcance. O alcance é super importante. Ele define a zona de influência, ou seja, até que distância uma amostra ainda tem a ver com a outra. Se dois pontos estão mais perto que o alcance, eles se correlacionam. Se estão mais longe, bom, aí eles já são independentes. Um não diz mais nada sobre o outro. E por fim, o gráfico se estabiliza num platô. A altura desse platô é o patamar. O patamar representa a variância total dos dados. Quando o gráfico chega nesse ponto, quer dizer que a distância entre as amostras já é tão grande que a correlação espacial simplesmente sumiu. Acabou. Beleza. Depois que a gente decodificou esse código espacial com um semivariograma e construiu um modelo para ele, aí sim a gente está pronto para usar a ferramenta principal de estimativa, a krigagem. A krigagem? O nome pode parecer estranho, mas a ideia é genial. Ela é um método de interpolação, mas não é um simples ligar os pontos. Ela calcula uma média ponderada para estimar um valor num ponto desconhecido, e o mais legal é como ela define os pesos dessa média, usando justamente o modelo do semivariograma que a gente acabou de criar.
Então, amostras mais próximas e mais parecidas ganham mais peso na conta. É por isso que a krigagem é conhecida como o melhor estimador linear não viesado, um nome técnico para dizer que ela é a forma estatisticamente mais otimizada de minimizar o erro da nossa previsão. E aqui tem uma citação muito boa do geólogo Vitor. Ele diz: "A diferença é a conceituação. O botão que você aperta muda. O importante é o entendimento." Isso é perfeito. Mostra que a geoestatística é muito mais sobre entender o porquê das coisas do que simplesmente saber clicar nos botões de um programa. É esse entendimento que permite, de fato, resolver o problema. Mas olha, o verdadeiro poder da krigagem não está só na estimativa em si. Tem algo a mais. E é esse algo a mais que a diferencia de qualquer outro método mais simples e que, de verdade, muda o jogo na hora de tomar uma decisão. Pensa assim, métodos mais simples te dão um mapa de valores estimados. Eles te dão uma única resposta, mas não dizem nada sobre o grau de confiança daquela resposta. Já a geoestatística, ela te dá a melhor estimativa e, junto com ela, um mapa da confiança nessa estimativa. É isso. Para cada ponto que a krigagem estima, ela também calcula a chamada variância de krigagem, que nada mais é do que uma medida do erro esperado para aquela estimativa. É um mapa da incerteza. E ter esse mapa da incerteza muda tudo. A gente sai do achamos que tem ouro aqui para algo como temos 95% de confiança nesta área, mas só 60% de confiança naquela outra ali. Isso permite quantificar o risco e, com isso, tomar decisões muito mais inteligentes. Por exemplo, onde fazer a próxima perfuração para diminuir a incerteza da forma mais eficiente possível? É a otimização de tempo e de dinheiro. Então, vamos falar do impacto disso no mundo real. Porque, no final das contas, isso não é só um exercício acadêmico, né? É uma ferramenta com aplicações muito, mas muito práticas. As aplicações são enormes. Na mineração, para estimar quanto minério tem numa reserva e planejar a mina. Na área ambiental, para mapear uma área contaminada, o que é crucial para saber como limpar e até em casos judiciais. Na agricultura, para criar mapas de fertilidade do solo e aplicar fertilizante onde precisa. Na meteorologia, na indústria de petróleo, a lista é imensa. A geoestatística é essa ponte que conecta uns poucos dados com decisões que precisam ser robustas e principalmente defensáveis. A grande questão que fica é, agora que a gente consegue mapear a incerteza, que tipo de decisões mais inteligentes podem ser tomadas? No fim, a grande lição da geoestatística é essa. É sobre abraçar a incerteza, quantificar ela, para poder gerenciar o risco de uma forma muito mais consciente. Não se trata de ter a resposta perfeita, sem erro. Se trata de entender o erro e usar esse entendimento para fazer as melhores escolhas possíveis.